Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde. Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetfônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E a convidada de hoje, ela já esteve aqui conosco em um outro episódio especialíssimo com as meninas da Guilda Fortuna e Caos. Só que hoje eu fiz questão de convidá-la porque ela é criadora de conteúdo desde 2021, é apaixonada por literatura, jogadora de RPG, como a gente já sabe, é uma pessoa extremamente culta, e eu acabei de descobrir aqui nos bastidores que o sonho dela é estar frequentando uma Bienal, seja em São Paulo, seja no Rio, porque infelizmente ela ainda não conseguiu estar presente, e eu já estou fazendo um convite aqui, antes da gente chamá-la, para que na próxima, que seja no Rio, em 2027, ela venha, que pelo menos o pouso ela já tem onde ficar, tá? Com vocês, a queridíssima Aline Araújo! Oi, gente, que prazer estar aqui de novo. Tô tão feliz com esse convite. Acabei de descobrir que eu já tenho um hotel para me hospedar no Rio de Janeiro. Ai, que bom, que bom, que bom. E assim, por que eu tive a ideia de te chamar? Porque essa semana passada, né, a gente teve a Bienal do Livro. Como todo mundo sabe, eu sou apaixonado por Bienal. Eu juro, gente, que eu vou fazer a minha unboxing da Bienal essa semana, porque eu não tive tempo ainda, porque eu paro uma semana pra Bienal. Então, assim, esse ano eu fui com um projeto que eu tô desenvolvendo na escola pública, que tá sendo maravilhoso também. Fiz uma ação na Bienal muito bacana. Então, aí depois fui sozinho, fui com outro grupo. Então, a gente fica girando em torno da Bienal. Só que eu juro que eu vou fazer meu unboxing essa semana. E assim, o nosso tema de hoje é: ler é sim uma paixão. E Aline, por que ler é sim uma paixão pra você? Eu acho que existe um poder tão profundo e tão magnético nos livros, essa capacidade que eles têm de transportar a gente para um outro mundo, de fazer com que a gente se sinta representado, de fazer com que a gente sinta o que o personagem está sentindo, ou então o que essa capacidade de fornecer um lugar seguro para a gente voltar, se sentir em casa. Eu acho que não tem como não se apaixonar. Acho que se você não lê, você ainda não descobriu o gênero que você gosta. Eu acho que todo mundo é um leitor em potencial. Isso aí, gente. E assim, Aline, só cuidado pra você não bater no microfone, porque tá igual a Rayane. A Aline, ela é igual a Rayane, ela fala com as mãos. E eu tive uma entrevista também, uma amiga minha que tá na Alemanha, a Rayane, e ela toda hora falava, e ela, gente, eu sou hiperativa. Foi muito engraçado, eu lembrei dela agora. Beijo, Ray. E assim, cara, você tá falando, Aline, sobre essa importância da leitura, de você ler o que você gosta, e isso é fundamental. E aí agora, obviamente, como você é leitora, você fala sobre isso no seu perfil, né? O que te fez se apaixonar pela leitura? Você sempre foi leitora, assim, você sempre foi uma leitora ávida, ou você descobriu o prazer da leitura em algum momento específico da sua vida? Porque, por exemplo, eu costumo dizer que eu falei até isso com o Fabão no nosso episódio, esse episódio que a gente tá falando sobre esses episódios que a gente tá falando sobre leitura, eu falei com o Fabão sobre que eu nasci com um livro na mão. Porque eu sempre tive paixão por leitura, eu sempre gostei de ler e eu sempre gostei de aprender. Eu leio, assim, quase tudo ao mesmo tempo. Como que foi esse despertar pra você? Eu fui incentivada ativamente, tanto pela minha mãe quanto pelo meu pai. Com a minha mãe, eu tenho lembranças, assim, desde muito criancinha dela lendo para mim. Aqueles livrinhos, tinham umas adaptações de contos de fadas, que eram uns livrinhos desse tamaninho assim, que vendiam em biblioteca, uns super fininhos. Nossa, eu falei disso com a Fernandinha no último episódio. Exatamente, eu lembro disso. Uau! Então, eu lembro dela lendo pra mim, isso eu acho que eu tinha, não sei, 4, 5 anos, eu tenho esses flashes de lembrança, assim, dessa época. E pelo meu pai tem uma coisa muito engraçada, porque
Depois disso, eu lia, eu tinha esse hábito de ler, gostava de frequentar bibliotecas e tal, mas aí ele percebendo isso, ele fez uma aposta comigo, eu acho que eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, nessa época, que a cada nota 10 que eu tirasse na escola, ele me daria um livro. E aí ele criou um monstro. Porque aí a intenção, assim, não era nem tirar uma nota boa pra ir bem na escola, era ganhar os livros. Então, foi fantástico, foi genial isso que ele fez. E eu acho que a partir daí não tem mais nenhuma época da minha vida que eu não li, que eu não tive uma conexão assim profunda e verdadeira e sincera com os livros e que eu não estivesse lendo alguma coisa ou gostando de um livro ou procurando um livro novo. A partir daí eu lembro assim de todos os anos da minha vida ler e devorar sagas e mundos fantásticos, então foi genial. Não, isso é importante. E você tá falando disso, eu falei com a Fernanda semana passada. A gente tava no chá e eu falei com ela, Fernanda, quando eu era criança, minha avó deu um conjunto de contos de fadas, a gente tinha de livrinhos, e assim, nossa, foi fantástico ter essa colocação. Porque a gente tinha, acredito eu, né, inicialmente, essa literatura fantástica para meio que despertar o nosso desejo da leitura. Isso é muito importante. E, e nesse decorrer todo, por exemplo, eu comecei a ler, depois que eu saí desses clássicozinhos, um dia eu descobri Agatha Christie. E assim, Agatha Christie se tornou assim, o meu vício literário durante uns 3, 4 anos. Acho que ali dos 13, 12 até os 15, assim, Agatha Christie virou meu vício literário. Eu li quase todos, se não todos, os contos de Hercule Poirot. E assim, ela foi um dos grandes autores meus preferidos. Aí depois, obviamente, fui lendo Pequeno Príncipe, né? Que é aquela coisa bem clichê que a gente aprende a ler. Quais são os seus autores favoritos? Você tem algum autor que te inspire particularmente? Ou que você retorne constantemente às suas obras? Por que eu tô te falando isso? Às vezes, né, eu gosto muito de fantasia. Às vezes eu releio um livro ou outro, como, por exemplo, Harry Potter, que é uma série que eu gosto de livros. Separando bem a autora, né, da obra. Eu leio, às vezes eu volto para ler um ou outro. Eu comprei agora na Bienal o Assassinato do Expresso do Oriente em HQ, que eu achei assim, nossa, eu preciso desse livro. E aí, diz pra mim, quem são os seus? Você tem algum? Você retorna às vezes pra essas leituras? Eu fui, acho que colecionando favoritos ao longo da vida, então eu sempre me perco nessa pergunta porque eu não tenho um para citar, um autor ou uma autora ou um livro em específico. Aliás, eu gosto dessa montanha-russa de fases, assim, sabe? Nesse momento da minha vida, esse autor foi maravilhoso, esse aqui foi essencial. Esse ano mesmo, eu tive um contato muito... foi assim, é uma sensação de abraço que eu tive com o T.J. Klune, que escreveu Além da Porta Sussurrante, e eu li A Vida Entre Marionetes dele também. Por coincidência, os 2 livros eu li no clube do livro que eu participo aqui, e foi fantástico, porque os 2 livros abordam de uma maneira cômica, assim, os defeitos e as piores partes da humanidade e o que a gente faz em relação a isso? Como é que a gente segue a partir daqui? E Além da Porta Sussurrante foi um livro que abordou luto, no momento que eu estava passando por um luto. Então, assim, eu li esse livro na melhor época possível. E com certeza eu fui influenciada a gostar ainda mais, porque ele falou exatamente comigo. Eu senti que assim, o autor estava na minha frente conversando comigo, falando, vai ficar tudo bem. Eu também já passei por isso, você vai passar por isso também. Então, assim, eu acho que essa parte que eu mais gosto, sabe, desse poder da literatura, essa identificação, realmente esse poder de uma hora você tá na sua casa lendo e na outra hora você tá em outro mundo com outra pessoa, uma pessoa desconhecida falando com você, mas parece que ela sabe tudo sobre você. Foi assim que eu me senti lendo Além da Porta Sussurrante. Foi fantástico, simplesmente fantástico.
Gente, a leitura ela tem esse poder, né? Ela tem essa forma de construir coisas. E você tá falando aí uma coisa que chamou atenção aqui pra mim. Clube do Livro. Pra quem tá ouvindo, a gente não tem ideia do que seja um Clube do Livro. Explica pra gente, pra quem tá ouvindo pelas redes radionetfônicas, o que que é um Clube do Livro. Começou com um grupo de amigas aqui, e a partir daí a gente foi ou convidando outras pessoas, ou as pessoas se interessaram em participar e pediram para entrar. Então hoje nós somos em 12 meninas, se não estou enganada. E aí a gente faz um sorteio todo mês de quem vai ser responsável por trazer as indicações. Olha! E aí a pessoa traz as indicações e a gente vota. O livro mais votado, daí é o livro que a gente vai ler naquele mês. E aí depois a gente faz uma lembrancinha relacionada ao que a gente leu. Então, por exemplo, quando foi Além da Costa Sussurrante, coincidiu que a Jaque foi fazer a lembrancinha, e ela fez uma caixinha com chá, porque eles tomam muito chá do livro, e ela colocou vários saquinhos de chá, e foi, assim, uma fofura. Então a gente faz isso, é um momento para ser realmente gostoso, assim, a gente lê, discute o que cada um achou daquele livro, e é muito legal quando tem um livro que ele ou é 8 ou 80. Ele dá os extremos de opiniões, porque a gente debate, a gente fala o que cada uma gostou, o que não gostou. Então é muito comum que alguém goste porque se identificou com alguma coisa, aquilo ali já aconteceu, aquilo ali já é uma parte da vida dela. Outra não gostou porque tem uma outra vivência diferente. Então eu acho que esse debate é muito bom. Mesmo quando a gente lê um livro ruim, entre aspas, ainda assim é bom, porque gera debate. Não, isso é importante. Eu queria abrir um parênteses agora para mandar um beijo para Jaque, maravilhosa, não é? Linda! A Jaque é maravilhosa. Nossa, gente, Clube do Livro, tem muito tempo que eu não participo de Clube do Livro aqui no Rio, porque, ai, fica tudo tão corrido e assim, e eu tenho um gosto de livros exóticos, o meu gosto, ele varia muito. Então, às vezes eu vou, por exemplo, temas de escravidão, que eu também tô lendo muito agora esses temas sociais, digamos assim. E às vezes, para você participar do Clube do Livro, às vezes fica um pouco complicado nesse sentido. Mas, assim, um dia eu retorno para os meus clubes dos livros. E falando em livros, clube e por aí vai, qual o seu livro favorito de todos os tempos? Você tem algum livro que você considera extremamente especial? Aquele livro que você fala assim, nossa, cara, esse livro foi... Eu tenho um, que é o Reencontro de Fred Hillman. É um livro fantástico, é um livro que conta a história de amizade, só que você não consegue entender o que é essa amizade. Você pensa que é uma outra coisa, mas no final, o plot twist do final do livro, que são acho que 100 páginas só, você fala, deuses, o que foi que eu li? Você tem um livro assim? Sim e não. Eu tenho um que eu lembro de ter lido, acho que aos 12 anos, que se chama Como Viver Eternamente. É um livrinho, assim, pequenininho, acho que até no tamanho mesmo, ele deve ser desse tamanho assim, super fininho, e ele contava, era uma jornada de dois irmãos, era um menininho, eu acho que ele tinha uns 8 anos, mais ou menos, e a irmã mais velha dele, que eu não lembro agora quantos anos tinha, mas assim, não é spoiler do que eu vou falar, porque já começa o livro assim, ele tá em estado terminal. Então, assim, é o final da vida dele. Então eu me lembro que aquilo me chocou muito e me deixou assim por dias pensando naquele livro. E atualmente é a definição que eu tenho para livro favorito, é justamente aquele que me deixou impactada por vários dias pensando naquilo. Então, assim, ontem eu favoritei Uma Vida Pequena. Terminei de ler aquele tijolão de 780 páginas de puro sofrimento. Nossa. Ainda estou pensando nisso. Na semana passada, na minha sessão de terapia, levei esse livro para terapia e fui discutir esse livro lá. Cheguei pra psicóloga, você já leu esse aqui? A gente vai falar sobre ele hoje. E, assim, ainda continuo impactada nele, sabe? Eu terminei o livro, mas o livro ainda não terminou comigo, ainda não saiu de mim. E assim, Aline, você tem aí um perfil bacana no Instagram, você tem essa bagagem literária. Como que a leitura, vamos dizer assim, a leitura é literatura, né? O ato de você
buscar. Porque, gente, a gente tem que deixar claro, Aline, porque as pessoas acham que é assim. Ai, fulano lê muito romance, não sabe de nada. Ai, fulano lê muito fantasia, não traz conhecimento. Gente, o ato de leitura, ele abre portas na sua mente. Por exemplo, você vai ler um romance de época. Esse romance de época, ele vai falar sobre a época, obviamente, vamos botar aí, 1800, como as pessoas se vestiam, como era a lei, como era a convivência, como eram as regras sociais, etc, etc, etc. Você vai ler um livro de fantasia. Às vezes, o texto daquele livro de fantasia, ele traz uma linguagem de palavras que você nunca viu. Aí você fala assim, por exemplo, obséquio. Você não sabe o que é obséquio. Você vai lá e pesquisa. Ah, é tipo um por favor, com licença. Você Isso enriquece a sua forma de falar, a sua forma de conhecer. Então, leitura sempre é conhecimento. E aí, Aline, como que a leitura ela influenciou na sua vida? Você acha que a leitura ela realmente afetou a sua perspectiva sobre o mundo, a sua criatividade? Porque ela é jogador de RPG, né, gente? A sua criatividade, a sua capacidade de lidar com desafios. E quando eu digo desafios, por exemplo, né? Pessoal que esse ano aí a gente nunca teve uma adesão tão baixa no Enem desse ano. Não sei se você sabe, eu li esses dias. E tá saindo esse noticiário de baixa adesão e prorrogou as inscrições, porque, na minha concepção, os jovens não estão querendo fazer o Enem, a grande maioria, porque essa grande maioria não consegue ler. E aí, voltando à pergunta principal dessa que eu falei, muita coisa que agora vou deixar você falar, a leitura, ela influenciou realmente na sua vida, em todos esses aspectos? Absolutamente. Absolutamente. Eu diria em questão de interpretação de texto, em raciocínio, em capacidade de fixar em uma coisa só, realmente, de mergulhar naquele universo ali e ir embora, até deixar de ouvir o que está acontecendo em volta. E eu realmente acho, assim, muito preocupante. Eu vejo que a gente tem três frentes aí muito preocupantes. Primeiro, o jovem está deixando de ler. Vamos começar por aí. Segundo, já tem as pessoas já leem pouco. O brasileiro, no geral, lê muito pouco. E vem ainda uma galera que fala, porque romance não é literatura, fantasia não é literatura. E aí depois, além disso, além de deixar de ler, as pessoas estão perdendo a capacidade de pensar, porque tudo é chat GPT, tudo aí traduz para mim, sintetiza para mim, resume para mim. As pessoas estão perdendo a capacidade de pensar e de raciocinar. Então, eu acho que, primeiro, falta uma aceitação e falta, acho que diria, abaixar um pouquinho o nariz do gênero literário, de que não importa o quão bobo seja o que a pessoa está lendo, aquilo pode ser uma porta de entrada para a literatura mais complexa. Ninguém vai começar a ler um clássico de 1.200 páginas. Ninguém que nunca pegou um livro, que não sabe construir uma frase direito, vai pegar ler um livro super complexo. Isso é ridículo de se pensar. Então, acho assim, claro que existem aquelas pessoas que nunca vão sair do mesmo gênero, que vão ficar a vida inteira lendo uma coisa só e, gente, problema nenhum também. Tudo bem, eu acho que literatura também é entretenimento. Eu, particularmente, defendo muito literatura como entretenimento. Inclusive, já vi várias discussões sobre quadrinhos não serem considerados literatura. Quadrinho não conta como leitura. Faça-me um favor, né? E a gente não consegue entender, às vezes, que um quadrinho, um gibi da Turma da Mônica, que eu lia muito, adorava a Turma do Penadinho, um gibi da Turma da Mônica, ele pode ser o passaporte, né, a chave para você, de repente, ler O Pequeno Príncipe. Do Pequeno Príncipe, você pode ir, vamos pensar aqui, para os contos de fadas. Dos contos de fadas, você pode ir para Eragon, vamos botar aí, né? Eragon, a saga Eragon. Você pode ir para as Crônicas de Nárnia. Você pode ir. Aí, Crônicas de Nárnia, Eragon é um pouco grosso, mas vamos lá. Crônicas de Nárnia são 7 crônicas também. O livro é enorme, mas são menores. Aí você pode passar para Harry Potter, que são 7 livros. Isso que eu acho que tem, sabe, um pouquinho de preconceito. É aquela questão assim, não, você tem que ler Machado de Assis.
Se ele tem que ler, por exemplo, Dom Casmurro. Então, assim, não, é Capitu. É Capitu e Bentinho, é Dom Casmurro. Tá, gente, mas e Graciliano Ramos? José Entende? de Alencar, Raquel Sabe? de Queiroz. Nossa, exatamente. Então, entende onde eu quero chegar? É com... Perdão. É complexo. É muito complexo. E que bom, né, que você deixou aqui esse relato que a leitura realmente muda a sua vida. E deixa eu ver aqui. Como você escolhe os livros que você vai ler? Você segue alguma recomendação? Vamos botar assim, críticos literários, porque você já é uma influenciadora literária, mas você recebe alguns. Você vê assim, fulano falou sobre isso. Como que você faz isso? Como que você escolhe? Eu sigo vários influenciadores literários também. Geralmente eu acompanho as editoras também em lançamentos, o que está vindo. Eu gosto muito de ficar à toa no feed do Scooby para ver o que as pessoas estão lendo. Então, já peguei várias recomendações de livro lá. Assim, a pessoa fez um comentário aleatório sobre aquele livro. Nunca vi esse livro, vamos ver sobre o que se trata. Aí, vou adicionar na lista. O Kindle Unlimited, para mim, também é uma coisa maravilhosa, porque eu já achei tanta coisa boa de graça lá. Assim, de graça, tem assinatura, claro, mas tanta coisa boa disponível lá para ler. Muita coisa nacional. Eu leio muito autor nacional por conta do Kindle Unlimited também, pegando os livros lá emprestados. Eu leio muito quadrinho no Kindle Unlimited também, porque eu amo quadrinhos. Tem uma parte da minha estante assim, que é dedicada só para os quadrinhos. Então, assim, é uma mistura de coisas. Às vezes é um autor que eu quero conhecer mais, às vezes é uma pessoa que falou sobre esse livro, às vezes é recomendação de algum amigo, alguma coisa assim. Às vezes eu vi aleatoriamente, passei pelo feed do Scooby, do Instagram e alguma coisa assim, e alguma coisa me interessou. Então tem vários fatores, várias possibilidades. Bem, a Aline já sabe, ela já veio aqui outras vezes, ela tá aqui com a gente. Toda vez que esse sininho toca, significa que nós estamos na reta final do nosso chá da tarde. Infelizmente. Mas antes, nós temos o famoso Jogo das Xícaras. Bem, para quem tá chegando aqui agora e não conhece o nosso Jogo das Xícaras, a Aline ela vai ter que escolher aqui entre 4 xícaras. Cada uma delas tem um chá. A primeira xícara é a xícara de chá de laranja com limão, um isso ou aquilo rápido. A xícara de número 2 é o chá de canela, um jogo aonde eu pergunto e ela responde a primeira coisa que vier na cabeça dela. A xícara número 3 é o chá de morango, uma reflexão sobre a vida que ela traz aqui pra gente, para fechar assim com calma, tranquilidade, porque apesar dos boletos, a vida pode ser um morango sim. E a xícara número 4, que é o chá de abacaxi com gengibre, que é uma situação polêmica, uma questão problemática, que ela vai ter que responder assim o que pensa na lata, doa quem doer, vai ter que descascar esse abacaxi para fazer esse chá. Vamos embaralhar as xícaras. Atenção. Aline, você quer essa ou essa? A primeira da direita para esquerda. Ih, lá vai ela. E olha só, preparada? Preparadíssima. E a xícara de número 4, chá de abacaxi com gengibre, uma questão polêmica. Por que será que o brasileiro tem tanto preconceito, que a palavra é essa mesmo, é o julgamento, é o preconceito com quem gosta de ler? Vou dar um exemplo de uma frase aqui. Eu conheci uma pessoa, já faleceu, mas eu conheci uma pessoa que ela dizia o seguinte: ler faz mal para a cabeça. Te juro, te juro. Então assim, o que você tem para dizer para as pessoas que pensam assim, ai, tá lendo, tá perdendo tempo. Entende onde eu quero chegar? Esse preconceito que as pessoas têm com leitura, porque o Brasil é um país muito preconceituoso com quem lê.
Porque normalmente as pessoas têm aquela ideia de assim, ai, fulano tá lendo, se acha melhor que os outros. Entende onde eu quero chegar? Mas dá a sua resposta que depois eu dou meu pontinho final. Eu acho que, primeiramente, as pessoas não estão preparadas para ficar assimilando o que veio de outra época, o que veio de outra cabeça. Então, acho que já tem aquela primeira coisa. Acho que o que a gente está vivendo atualmente é que tudo é doutrinação. Tudo vai influenciar, tudo vai mudar a sua cabeça, tudo vai virar casaca, alguma coisa vai acontecer com você. Então, acho que, primeiramente, tem isso. O que não está dentro de todos os meus parâmetros, eu não vou consumir. Já começamos por aí. E, segundo, eu acho que é um pouco de má vontade também de se expor ao conhecimento, eu diria. Porque a troco de quê você vai desmerecer quem está lendo alguma coisa, sendo que você não está fazendo nem o que ela está fazendo. Não tá fazendo nem o mínimo. Ah, mas fantasia não é literatura. Você não tá lendo nem a fantasia, nem nada. Não lê um jornal. Lê a sinopse da manchete de alguma coisa e já sai achando que isso quando tem não domínio nem sobre o lê, só assunto. ouve o áudio do WhatsApp, né? Acelerado ainda. A gente também, atrelado àquilo de estarmos terceirizando tudo pro ChatGPT, tudo resume para mim, tudo faz isso, tudo faz aquilo. Eu acho que, além disso, a gente também tem o costume de terceirizar conhecimento. Quando você pega um livro para ler, ou você quer sobre esse determinado assunto, você vai ouvir o que alguém está dizendo, sendo que aquele alguém passou por outra pessoa, que aprendeu de outra pessoa, que essa outra pessoa talvez leu na fonte. Eu tive um professor na faculdade, e você me fez lembrar disso agora, que dizia que ele defendia o aprendizado de línguas estrangeiras para a gente consumir a literatura na língua original que foi escrita. Porque ele dizia que a gente perde na tradução, a gente perde muito daquele cerne do que foi escrito. Então, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Uma coisa fantástica, também a respeito da literatura. Quando você traduz alguma coisa, você está perdendo também. Então, assim, conhecer sobre algum assunto exige que a gente se disponha a se expor àquele assunto na sua forma original também. Eu acho que muito do que a gente consome já está tão mastigado, tão mitigado, que a gente só tá debatendo resumos já. Hoje em dia, a gente só está discutindo resumos de coisas, e ninguém está se preocupando em ter um conhecimento mais aprofundado sobre algo, e é por isso que talvez venha essa parte de, nossa, fulano está lendo, você acha melhor do que os outros. É uma loucura, né? Minha querida, agora é o nosso momento show da Xuxa. Pra quem é milênio vai saber, não é verdade, Aline? Pra quem é milênio vai saber. Seu momento de mandar um beijo. Eu quero aproveitar o momento show da Xuxa, quero mandar um beijo pra Jaque, tá? Jaque, maravilhosa. Então, assim, é o seu momento, mande um beijo pra quem você quiser, um alô, deixe seu arroba para as pessoas procurarem seu perfil de leitora, que é maravilhoso. E é isso, é seu esse momento. Quero agradecer primeiramente o convite para estar aqui de novo, agradecer os ouvintes que estão ouvindo a gente. O meu perfil é @AlineARJS. Lá eu falo sobre livros, sobre RPG, tem um pouco do que eu faço no dia a dia também. Então, se você quiser me chamar no DM pra gente discutir sobre algum livro, quiser alguma recomendação, vou ficar muito feliz de responder. No geral, eu acho que a última frase e a mais importante desse podcast todo é: leia. Qualquer coisa que você se sentir interessado, qualquer gênero, só não para. Só não se conforme com aquilo. Eu acho que a literatura é gigante, é grande demais para a gente se ater a um gênero só, a um autor só, a um estilo só de narração, de linguagem. Eu acho que tem espaço para todo mundo, para todos os gostos, e principalmente a gente não precisa ficar desmerecendo a leitura de ninguém. É isso aí, gente. É isso aí, coisa maravilhosa. Esta mulher maravilhosa. Aplausos, plateia.
Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.